Olá, meu nome é José Aragão. Olá, eu sou Luiz Conrado e hoje nós vamos ajudar vocês com a aula sobre tratamento de dados para pesquisa em saúde. Esta videoaula faz parte de uma série de vídeos produzidos pelo SIDAX Fiocruz através do edital Fiocruz Inova Educação Recursos Educacionais Abertos. Princípios éticos na pesquisa em saúde. Preocupar-se com privacidade é fundamental por várias situações. Primeiro, autonomia e liberdade, segurança, confiabilidade na sociedade e nas instituições, liberdade de expressão e pensamento e dignidade humana. Esses são 5 cuidados que deve-se ter em mente quando se fala em compartilhar dados de recursos humanos. Baseados nos princípios éticos, temos as legislações nacionais e internacionais que orientam todo o procedimento associado à proteção de dados, no qual tange a utilização de dados pessoais e de pesquisas dentro da área de saúde. Essas legislações determinam que o acesso de dados somente possa ser feito mediante a autorização do indivíduo. Reconhecer a necessidade da busca de equilíbrio entre a garantia de direitos individuais e potenciais ganhos para a saúde coletiva. Dentre eles, é necessário ter alguns requisitos éticos. Primeiro, a proposta associada ao estudo. Segundo, as diretrizes éticas. E terceiro, o comitê de ética em pesquisa. Quanto aos limites do uso de dados, é importante estabelecer diretrizes éticas e legais que regulem como as informações pessoais são coletadas, armazenadas, processadas e compartilhadas. Isso inclui 5 etapas. Primeiro, a transparência. Segundo, o consentimento da informação. Terceiro, a minimização de dados. Quarto, a segurança desses dados. E quinto, a responsabilidade. As práticas de coleta de dados e armazenamento são fundamentais para garantir integridade, segurança e utilidade nas informações, baseadas em coleta por uma organização. Com elas, nós temos algumas diretrizes. Primeiro, baseado em coletas. Precisamos definir os objetivos claros dessa coleta de dados, qual é a relevância e o seu propósito. O consentimento informado, que é a transparência e o consentimento na utilização desses dados. A qualidade dos dados, qual é a precisão e a completude desses dados. Métodos de coleta, que são baseados em automatização e ferramentas adequadas para a utilização. E a privacidade e conformidade, que são baseadas em regulamentações e anonimização. Com parte na área de segurança, nós temos como primeiro item a criptografia e o controle de acesso ao dado. Segundo, backup regular, que é super importante, onde temos a redundância e a frequência desse backup. O gerenciamento de dados baseados pela organização e os metadados, bem como a retenção e o descarte desses dados, baseado numa política de descarte e o descarte seguro dessa informação. E, por fim, a monitoria e auditoria, que é baseados em logs de acesso e auditorias regulares. Uma vez que é explicado todo o escopo da transferência de dados para o uso de dados em pesquisa para a saúde e para o estudo de dados populacionais, podemos entender os escopos geral e específico para o uso de dados no SIDAX. A princípio, nós temos 2 escopos, o escopo geral e o escopo específico, em um ambiente amplo e um ambiente micro. De forma similar, nós temos procedimentos que são aplicados de uma forma geral e ambientes e procedimentos que são aplicados de uma maneira específica. Nós podemos exemplificar,
por exemplo, com a aquisição de bases de dados brutas, que são identificadas, recebidas de uma maneira específica, ou a transferência de dados de maneira internacional, que já foi mencionada nessa aula, e também podemos mencionar de uma maneira específica a permissão de acesso a essas bases, uma vez que elas foram tratadas e desidentificadas para pesquisadoras de uma maneira local. Ambos os cenários mencionados são regidos por modelos e princípios que podem ser citados e exemplificados aqui, como os que estão na tela. O OAIS, Open Archival Information System, o ciclo de vida derivado do Digital Curation Center, DCC, e a iniciativa de Data Documentation Initiative. Em relação ao processo de desidentificação dessas extrações, uma vez que elas são solicitadas e estão disponibilizadas para uso e acesso, nós temos que este procedimento é realizado em duas grandes etapas, que são personalizadas e extremamente individuais, singulares caso a caso, tanto a nível de extração, ou seja, arquivo, quanto a nível de equipe que a solicita. Basicamente e de maneira geral, nós temos que quando uma base é adquirida pelo centro de dados, nós temos que todas as suas variáveis são listadas e têm o seu nível de sensibilidade avaliado pela curadoria de dados. Isso significa que o potencial de reidentificação ou o potencial de o quanto aquela variável pode identificar o cidadão ao qual elas se referem é avaliado por um setor específico da plataforma de dados identificados. Após isso, as variáveis que são tidas como mais sensíveis, e um exemplo delas é nome completo, documentos e endereço, não são disponibilizados para a escolha do pesquisador. Eu digo escolha do pesquisador porque no nosso fluxo, tanto na fase de disponibilização do dado, quanto na fase de pedido, ou seja, na fase de acesso e planejamento, nós temos um documento que está sendo agora mostrado na tela para vocês, chamado Plano de Dados, onde o pesquisador tem a possibilidade de solicitar cada uma das variáveis que será pedida. É importante ressaltar, no entanto, que nós ainda trabalhamos com dados individualizados. Isso significa que nem todos os dados vão poder ser simplesmente omitidos. Por isso, nós trabalhamos com um processo chamado de rachura, onde alguns dados são substituídos, não mais eles são dados que podem ser identificados ou relacionados com o cidadão ao qual eles se referem, mas agora eles são aleatórios e frequentemente vinculados a números, mas se repetem toda vez onde, com os dados nominais, eles se referiam à mesma pessoa. Isso garante a privacidade dos nossos indivíduos, mas uma pesquisa ainda assim precisa e acurada. Uma vez que esses dados estejam prontos para o acesso por parte do pesquisador, nós temos um ambiente próprio para isso. Esse ambiente é baseado no protocolo DSH, Data Safe Haven, que consiste em máquinas virtuais ou virtual machines completamente restritas, onde o pesquisador consegue acessar, mas toda a movimentação lá dentro é controlada pela plataforma. Nós entendemos que o fazer científico necessita muitas vezes de adição ou extração, uploads e outputs, que não necessariamente podem ser controlados. Por isso nós permitimos o upload e download, porém esses são controlados e analisados pela plataforma de dados. É importante que exista esse tipo de controle, porque mesmo que o ambiente seja completamente offline e que nossos dados sejam desidentificados, algumas pesquisas apontam que em certas granularidades, por exemplo, em alguns municípios com um filtro de agravo, esses dados podem ser reidentificados, ou seja, em situações de vazamento ou com certos acessos, alguns indivíduos poderiam ser expostos. Em resumo, mesmo com nossos dados estando em um ambiente seguro, ainda precisamos nos preocupar com a seguridade e privacidade das pessoas cujos dados estão em nossas mãos. Muitas vezes é uma necessidade da ciência aberta ou ampliada a divulgação de todas as fases da pesquisa, e isso inclui os dados que subsidiam a produção de estatísticas e resultados. Muitas vezes é uma necessidade da ciência aberta ou ampliada a disseminação de nossos dados, principalmente quando eles são anonimizados. Isso é um problema para a gente, porque a regulação brasileira, tanto em termos éticos quanto em termos legais, não permite a divulgação em tais âmbitos. Mesmo lidando com dados desidentificados, algo que precisamos deixar transparente é que o máximo que podemos fazer é disseminar informações acerca desses dados. Isso contribui com a transparência sobre o nosso acervo e também para que mais pessoas entendam o que podemos oferecer para nossos cientistas. Uma coisa que nós nos esforçamos muito para tornar transparente são os metadados disponíveis
do acervo do SIDAX. Ao meu lado, eu mostro um exemplo do que são metadados e como aplicamos em alguns dos fluxos na plataforma de dados identificados. Temos como exemplo um quadrado e sobre ele nós temos metadados extrínsecos e intrínsecos, metadados externos e internos. Externamente nós podemos falar que esta figura é um cubo, possui bordas sólidas e é opaco, e intrinsecamente, internamente, nós podemos citar a autoria, mencionando qual é o artista, qual o repositório que ele foi pegado e quantas vezes ele foi ampliado até chegar nesse tamanho. De forma similar, falando sobre uma base de dados identificados ou um conjunto de dados linkado, nós podemos falar que o metadado extrínseco disso seriam os assuntos sobre aquela base de dados, sobre o qual essa base de dados trata, a proveniência ou qual instituição ou quais instituições cederam essa base para nós e a relação orgânica que essa base possui com outras bases do nosso centro ou entre si em caso de linkage. Intrinsecamente ou internamente, nós temos como os metadados, nesse caso, mais informações acerca de seu conteúdo, além de metadados estatísticos e descritivos. É assim, com a soma entre o contexto lógico, os recursos físicos e os fluxos de gestão, que somos capazes de obter sucesso não apenas na garantia da confidencialidade durante a fase de análise e divulgação de resultados, mas também através de toda a pesquisa com dados individuais em saúde. Nessa aula você aprendeu sobre princípios éticos na pesquisa em saúde, metodologia de coleta e armazenamento de dados e transferência internacional de dados e resultados. Acesse os materiais complementares.